locais aqui presentes. Nós hoje recebemos aqui o nosso Presidente, que é sempre uma honra, os nossos deputados nacionais. Falta-nos uma deputada que está aqui. É importante esta visita porque os Açores têm não só falado, mas gritado situações que se têm agudizado. Desde a partilha do mar dos Açores, desde o subsídio de mobilidade, os edifícios do Estado, os edifícios como os tribunais, as finanças, etc., fomos completamente abandonados. É ver aqui o Tribunal de Ponta Delgado, o estado em que está, e todos os jornalistas conhecem. É ver as esquadras de polícia, é ver as finanças, é ver que o Governo da República não gosta dos Açores, nunca gostou, porque somos poucos. Talvez eleitoralmente não façamos muita diferença, mas gostaria de relembrar ao meu Presidente e candidato, se Portugal é assim tão grande, aos Açores se deve. Este mar enorme que nós temos, o espaço aéreo que nós temos, até já se fala em futuros. Era importante que a República olhasse para nós de outra forma. A Lei de Finanças Regionais está desatualizada e é uma injustiça para com os açorianos. Nós, neste momento, já temos dificuldade em sobreviver nos Açores com o parque de orçamento que temos, em que o Governo da República constantemente nos vai adiante. Também a questão do IVA, como sabem, perdemos 30%. Nós, a nível regional, temos feito, e aliás, próxima semana vamos discutir uma proposta que tem a ver com a habitação, que tem sido uma prioridade do Chega. E a habitação em que sentido? Se não se arrendam mais casas, também tem a ver com uma situação e tem a ver com um constrangimento, e que se chama legislativo. Nós temos leis de tal maneira castradoras do arrendamento que não é possível é quem tem uma casa alugar a casa. E então porquê? Porque basta lá ter uma série de circunstâncias dos rendeiros que nós deixamos de ser donos da nossa própria propriedade. E neste sentido, na próxima semana, vai subir a plenário, penso eu, se não houver nenhuma alteração, em que nós apontamos alguns caminhos. Nós sempre tivemos a humildade de dizer, nós não sabemos a verdade toda, mas nós levantamos o véu e chamamos todos os partidos a colaborarem connosco, a trabalharem connosco. Isso tem acontecido. Também nunca tivemos palas nos olhos para aprovar aquilo que nós achamos que os outros partidos possam fazer sentido para a nossa região. Mas pronto, não vieram cá para me ouvir. Deixa-se recado também ao nosso Presidente para que os Açores não sejam apenas um estado e bonito de cá vive. Vivem cá pessoas e estas pessoas merecem toda a dignidade e todo o respeito por uma razão muito simples, no futuro Presidente da República, nós também somos portugueses. Muito obrigado. Queria, antes de mais, dar nota da minha alegria de estar aqui como candidato presidencial e também como presidente deste partido e começar por agradecer como presidente do Chega Açores, mas também representante desta equipa que eu há pouco dizia ali fora, que nos tem honrado tanto pelo trabalho que tem feito, no sentido em que tem chamado a atenção para problemas que nós muitas vezes falamos, mas não conseguimos a nível nacional dar os passos que temos que dar. Está aqui a Ana também connosco, a nossa deputada nacional, e ela sabe como é muito difícil a nível nacional darmos passos, às vezes, fundamentais na habitação, nas creches, no IVA, no IRS, nas questões entre a República e as regiões autónomas, sem levantar um enorme problema, sem cair o cargo e a trindade, como eu disse ali embaixo. Por isso, o trabalho que estão a fazer aqui nos Açores é fundamental, sintomático do caminho que temos que percorrer enquanto nação. Também queria agradecer a todos os açorianos, a todos, de todas as ilhas, porque tenho sentido, nos últimos meses, um apoio incrível, pessoal, digital, formal e informal, nesta candidatura presidencial. E eu estou mesmo convencido que nós vamos, aqui na região autónoma dos Açores, vencer a primeira volta das eleições presidenciais. Nós estamos em primeiro já, conseguimos um caminho, muitos diziam que era impossível há uns meses atrás, e hoje estamos em primeiro a nível nacional, mas estamos em algumas regiões bem mais destacados do que outras. E eu sinto que esta região autónoma dos Açores é uma daquelas em que vamos estar destacadamente à frente nas eleições presidenciais.
Porém, não é por isso que quis aqui vir, nem é por isso que quis transmitir esta mensagem. É mesmo pelo futuro que o Zé há pouco falava. O futuro de considerarmos os Açores como parte integrante do país e não apenas uma região onde se vem passar férias ou tirar umas fotos. Uma região que não pode ser só para ilustrar, ou para agradecer, ou para fazer postais, ou para elogiar a beleza, tem que ser para se fazer por ela. Se hoje Portugal tem a dimensão que tem, conforme aqui foi dito, aos Açores se deve essa dimensão. Nós precisamos de uma cultura institucional e política para a autonomia. E isto não é conversa vazia. Eu tenho a prática de não fazer como os meus adversários, conversa vazia, redonda e florida. Não. É concreta e específica. Nós não precisamos de mais autonomia por mais autonomia. Nós precisamos de mais e melhor autonomia porque isso significa mais desenvolvimento. Porque isso significa mais capacidade de mudança. Ao contrário do que muitos pensam, as autonomias não se tornaram um peso ou um sacrifício. As autonomias tornaram-se muitas vezes um exemplo do que precisamos fazer a nível nacional. Podemos obviamente destacar e devemos muito do que falta fazer hoje a nível da região autónoma dos Açores. Já falámos aqui de muita coisa. Falámos dos edifícios, da crise da habitação, de como o Estado não dá o exemplo usando edifícios ou mantendo o uso de edifícios que deviam estar destinados à habitação, uma lei de finanças regionais absolutamente arcaica e subdesenvolvida, incapaz de garantir o equilíbrio financeiro entre a região e a República, a deterioração permanente de serviços públicos quando queremos fixar pessoas e famílias, tudo isso nós sabemos que está em curso. Tenho dito isto não só aqui, mas em várias regiões do país. Muitas vezes as pessoas não ficam só pela questão dos rendimentos. Não tem que ver com o salário ser 1/10 ou 2/10 mais elevado. Tem que ver com serviços públicos. Onde os tribunais não existem ou não têm condições. Onde as esquadras de polícia não têm condições de existir. Onde as creches não existem para quem tem filhos. Onde os serviços públicos, como o cartão do cidadão ou os serviços diplomáticos, estão em deterioração ou em edifícios absolutamente deteriorados. Isto não convida as populações, nem as gerações, a ficar. E este é o nosso desafio. O desafio de converter a melhor autonomia, mais autonomia, em melhores condições para quem está. Nós não podemos continuar a considerar as autonomias só como uma parte do panorama político. Como se servissem só para dizer que Portugal é uma região continental e 2 regiões autónomas. Não. Nós temos que ter autonomia para o desenvolvimento. E temos que ter autonomia para que quem vive nessas autonomias sinta hoje que aí vale a pena desenvolver-se, investir, estudar, criar, residir, ter família, olhar o futuro. É este compromisso que eu faço com a região autónoma dos Açores. A de que, vencendo as eleições presidenciais e contando com a confiança dos açorianos nestas eleições presidenciais, tudo farei para garantir que esta autonomia é melhor executada, que as relações com a República serão sempre de respeito, de soberania, de laços de solidariedade e, sobretudo, de olhar o futuro. Eu acho que o Chega Açores tem hoje um património que fala por si do ponto de vista político. Como disse há pouco, as causas que temos defendido, muitas vezes em ruptura com o status quo e com o politicamente correto, têm valido o respeito do país àquilo que se tem feito nos Açores, muitas vezes de forma indiferente aos partidos do sistema. Mas a indiferença dos partidos do sistema não faz nem macula a iniciativa, a coragem e a originalidade. Falei há pouco de creches, porque acho mesmo que não há regiões sem futuro. E isto não se aplica só às regiões autónomas, aplica-se às regiões de Portugal. Quem quer viver numa região, seja ela numa das regiões autónomas, seja numa região continental, quer ter futuro para os seus filhos. Quer poder saber que ali pode constituir família, ter família e ter dignidade para a sua família. Os Açores tiveram uma coragem única quando decidiram apontar que devemos dar prioridade a quem trabalha. Porquê é que estou a insistir nisto? Porque este é mesmo um daqueles pontos em que o politicamente correto nos toma ao raciocínio. Porquê é que não haveremos de dar prioridade a quem trabalha? Se são quem mais dificuldade tem em arranjar um local para colocar os seus filhos.
visto que quem não trabalha terá mais facilidade em estar com os seus filhos. Não podemos porque criámos uma cultura de coitadinho. Não podemos porque criámos uma cultura que o Estado tem que estar permanentemente a segurar a todos, sobretudo os que não querem fazer nada. E isso é errado. E isso é errado. Nós devemos criar uma cultura para aqueles que se esforçam, trabalham e participam na construção da autonomia e na construção da República. O José Pacheco falou dos edifícios. É uma dor de alma a um candidato a Presidente da República percorrer, ainda que de forma mais reduzida ou mais ampla, as ruas nem é de nenhuma outra cidade mais distante. É de Ponta Delgada. Para perceber o abandono, a deterioração de edifícios públicos, a destruição de património que devia estar à disposição do serviço público e da orientação pública. É uma dor de alma. E isto exige um compromisso. Por isso é que eu comecei por dizer o compromisso de melhor autonomia. Porque nós não teremos a renovação que precisamos de ter na região autónoma dos Açores enquanto não assumirmos que melhor autonomia é mais desenvolvimento. Criou-se um certo espectro político de que a esquerda é mais autonomista do que a direita. É errado. A direita tem em si a tradição do respeito pela participação e pelo poder local, o respeito pela participação e pelo poder regional, o respeito pela autonomia regional. A direita traz consigo a solidariedade interregional e entre nação e região. Parte de uma mesma nação com o orgulho de ser multirregional. Se nós hoje temos a dimensão que temos, aos Açores se deve. E isso exige um compromisso da parte de quem é candidato a Presidente da República. O que tudo vai fazer para que a ligação entre o poder central e o poder regional seja feita de forma direta, sem filtros e sem interferências. Por isso é que temos sido firmes na questão do representante da República. Não porque tenhamos nada contra os representantes da República ou pela pessoa em si que é representante da República. É porque nós queremos menos cargos e melhor autonomia. E se queremos melhor autonomia, e se essa melhor autonomia se consegue sem esses cargos, então esses cargos não fazem falta. E só servem para garantir um paradigma desatualizado do ponto de vista constitucional, político e, sobretudo, de desperdício financeiro. Nós não devemos desperdiçar recursos. Devemos concentrá-los naquilo que importa. Se o representante da República tivesse que lidar com um poder não eleito, com um presidente não eleito, com deputados não eleitos, eventualmente faria sentido que houvesse representante da República nos termos aqui há hoje. Porém, a região autónoma dos Açores tem hoje deputados eleitos a nível regional, deputados eleitos a nível nacional, autarca, presidente do governo regional, participa naturalmente na eleição do Presidente da República e escolhe naturalmente o Governo da República. Neste contexto, qual é a necessidade de termos mais um cargo de representante da República? Que cria entraves a essa autonomia e que cria bloqueios a essa autonomia. É esta coragem que queria assumir. Que não é coragem assumida apenas em Ponta Delgada. Em Ponta Delgada, em Lisboa, no Funchal e em todas as cidades do país. As pessoas têm que compreender que o país se faz como um todo, mas que temos que ter a capacidade de cortar quando se pode cortar. Sobretudo quando os próprios beneficiários ou destinatários são quem também quer fazer esse corte em primeiro plano. Por isso é avançarmos com força, sem medo e sem olhar para trás, garantindo que esse plano é para concretizar. As regiões autónomas em Portugal têm tido, nos últimos anos, um entrave grande. Refiro-me especificamente, porque não quero fugir ao assunto, às leis de finanças regionais. A lei de finanças regionais que temos assegura hoje uma penalização maior à região autónoma dos Açores do que um benefício. Assegura hoje um encargo maior à região autónoma dos Açores do que a garantia da solidariedade interregional. E isso está errado. O Presidente da República não legisla a lei de finanças regionais. Mas o Presidente da República pode ter uma palavra a dizer sobre a autonomia. E pode ter uma palavra a dizer sobre finanças regionais. E pode ter uma palavra a dizer sobre a ligação entre a finança pública da República e a finança pública das regiões.
O Chega Açores tem-se batido permanentemente por uma alteração que tem que ser feita a nível legislativo da Lei de Finanças Regionais. Quero-vos dizer, como candidato a Presidente da República, estarei 100% ao lado desta alteração ao modelo de finanças que temos hoje e à Lei de Finanças Regionais. Quero dizer-vos, como candidato a Presidente da República, os açorianos podem contar comigo a fazer a mudança e a transformação que temos que fazer neste país. E essa mudança e essa transformação, permitam-me dizer, não é apenas uma questão de natureza fiscal ou financeira, ainda que tenha impactos nestas dimensões. No IVA, nas finanças regionais, na habitação, na justiça. É uma mudança transversal que nós temos que produzir. Os dois antecessores, um deles ainda em funções no Palácio de Belém, têm francamente olhado para as regiões autónomas como adereços. Um primeiro com prática indiferença, que foi Aníbal Cavaco Silva, e um outro como Marcelo Rebelo de Sousa, que praticamente usou os Açores para fazer visitas pontuais e para poder marcar zonas do território como se fossem zonas esotéricas para assinalar no calendário. A região autónoma dos Açores não é uma região esotérica para assinalar no calendário. É uma região de Portugal que tem que ter direito à dignidade, ao desenvolvimento e à promoção do crescimento. Para isso precisamos de um Presidente que lidere essas transformações e assegure que há os recursos necessários para que haja efetivos policiais nos Açores, para que haja habitação suficiente também nos Açores, para que a justiça funcione também nos Açores, para que o estabelecimento prisional funcione e não esteja absolutamente degradado, garantir a tal solidariedade que falava no início. Nós precisamos de um Presidente da República que assuma a plenitude das suas funções e assuma a sua capacidade de intervenção. Quis terminar neste ponto propositadamente para dizer isto. Esteja em primeiro na sondagem ou em último, os portugueses sabem que eu nunca serei um Presidente da República que se constitua como uma jarra de enfeitar ou como um corta-fitas da República. Sabem pelo perfil que tenho, pela ambição que tenho de mudar o país, pela sinergia que tenho com o poder legislativo, com o poder local, com o poder político regional, que a minha ambição é mudar verdadeiramente o panorama institucional, económico e político em Portugal. Para isso precisamos de um modelo de Presidente diferente, mais interventivo, capaz de tomar decisões e sem medo de, muitas vezes, se confrontar com os governos, seja o regional ou seja o governo nacional, para bem da população. O Presidente da República é tanto eleito pelos açorianos, como pelos madeirenses, como pelos porto-santenses, como pelos cidadãos de Lisboa, do Porto, de Braga, de Setúbal e dos outros, todos do país. Precisamos de um Presidente que não tenha medo de defender os açorianos, mas que, se for preciso defender os açorianos face ao poder nacional, o Presidente não pode ter medo de o fazer. Mas tem que exigir fazê-lo, se isso for o que é certo e se isso for o que é correto. Quero ser um Presidente de intervenção. Quer ser um Presidente que combate a corrupção. Quer ser um Presidente com a mensagem certa do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E a região autónoma dos Açores é talvez o melhor exemplo da transformação que o país precisa. Na subsídio-dependência gritante que continua a assolar a região. No desemprego que continua a marcar a região. Na pobreza que continua a marcar a região. Na deterioração do espaço público e dos edifícios públicos que continua a marcar a região. Em governos que sucessivamente têm muita conversa e pouca ação. Nós precisamos de um Presidente que se comprometa com melhor autonomia e com mais aprofundada autonomia. Os açorianos sabem que podem contar comigo. E eu sei que posso contar com os açorianos. As autonomias sabem que podem contar comigo. E eu sei que posso contar com as autonomias. Juntos, vamos fazer um país verdadeiramente grande. Porque um país grande é um país que assume a sua e as suas regiões autónomas, que valoriza as suas regiões autónomas e que sabe que a sua grandeza depende também das regiões autónomas, como a região autónoma dos Açores. Viva os Açores, viva Portugal! Viva!